Olá para todos vocês que me assistem pelo canal do YouTube. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo que eu estou postando e publicando aqui no meu canal do YouTube. E tenho certeza que todas as publicações postadas aqui têm sido bênção para muitas pessoas, muitas vidas. Eu quero já dar uma ênfase que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E quero lembrar também que, além das postagens feitas aqui no meu canal, você também pode assistir às lives que eu estou transmitindo ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 19 horas através do meu Instagram, tá? Você pode acessar o meu Instagram, @PR Sérgio Costa Oficial, tá bom? Então você vai lá no Instagram e acessa através do @PR Sérgio Costa Oficial, tudo junto. E aí você vai todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, você vai estar conectado à transmissão ao vivo que eu faço. Lembrando que, caso não possam participar na transmissão ao vivo na quinta-feira, nas quintas-feiras, 19 horas, você pode também visualizar as transmissões que foram feitas, pois elas ficam salvas, ficam gravadas lá para todos poderem ter acesso, assistirem e serem também edificados através dos ensinamentos. Cada quinta-feira é um tema diferente que nós abordamos, tirando as dúvidas aí das pessoas que têm mandado através dos comentários, solicitado temas e assuntos para nós abordarmos e podermos esclarecer. Agora aqui pelo meu canal do YouTube você tem as ministrações que eu faço das pregações, tanto as pregações na igreja, como também as gravações que eu publico aqui no meu gabinete, que são gravadas e postadas semanalmente, periodicamente, enfim. O importante é que elas são publicadas na finalidade da divulgação da palavra do Senhor. Então, a você que está me assistindo aí pelo canal do YouTube, visualizando esta publicação, não esqueça de curtir, não esqueça também de compartilhar, e eu peço também que você se inscreva. Se inscreve no canal para você estar também sendo notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado, todas as vezes que um vídeo novo for publicado, você vai receber a notificação e vai saber que está lá uma nova publicação para você poder visualizar e assistir. Amém? Então, deixe o seu like, não deixe de compartilhar e não deixe também de se inscrever. Amém? Então vamos lá, queridos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero trazer um tema baseado na passagem que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17, que assim diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, amados, que Deus abençoe
essa passagem lida, que Deus a aplique nos corações de todos que estão me assistindo. Vamos lá. Essa passagem aqui que eu li está no livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, e nessa carta à igreja em Roma, o apóstolo Paulo, ele faz uma abrangência de tudo aquilo que Deus realizou para alcançar o perdido, a alma do ser humano que havia se desencaminhado, a alma do ser humano que estava afastada da comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, né, versículo de número 22, quando diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos que a condição do ser humano é uma condição de pecado. Todos pecaram, receberam a sentença do pecado nas suas vidas. A desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, essa desobediência à palavra de Deus trouxe consequências. E essas consequências foi a perda da comunhão com o Criador. Eles desobedeceram a palavra de Deus, seguiram o engano e contraíram a sentença do pecado. Deus havia dito, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas tão somente da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia que você dela comerdes, certamente morrerão. Então Deus havia dado um decreto que era para ser obedecido, e eles desobedeceram e assim herdaram a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que também ela diz, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de Jesus Cristo, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero trazer essa reflexão aqui nessa passagem, falando para você que o apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho aqui é a mensagem da salvação, é a mensagem de Cristo, é a mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3,16. Esse versículo de João 3,16 fala que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vontade de Deus é que o ser humano conheça o Evangelho, se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho, creia de todo o seu coração na obra redentora realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra redentora do Senhor, ela foi completa. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Aquilo que Adão perdeu, aquilo que foi consequência do pecado de Adão lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo, através do seu sacrifício aqui na terra, ele comprou a nossa salvação
diante de Deus. Ele pagou o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e crer na obra redentora que ele fez e através disso ter novamente comunhão com o nosso Criador. Então, eu quero até deixar aqui o versículo que está na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aqui. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a Bíblia fala que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento de quê, pastor? Esse arrependimento ele vem quando a palavra de Deus é anunciada. Quando o Evangelho de Cristo é anunciado, é mostrado que o ser humano precisa ser salvo, senão ele está condenado. Marcos 16:15, Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então existe uma condição para haver a salvação. É crer no Evangelho de Cristo. Jesus falou: pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele fala toda criatura, é o que como o versículo que eu li há pouco na segunda carta de Pedro 3,9. O Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Esse todos, inclusive, inclui o mesmo termo usado aqui em Romanos 3:21 em diante, quando diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha bem aqui a palavra todos. Essa justiça de Deus se manifestou mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu prosseguir aqui no versículo 24, olha o que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja bem, essa justificação Deus concede mediante a redenção em Jesus Cristo. Essa redenção é proporcionada através da pessoa ouvir a palavra de Deus, crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados e ser justificados pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então eu estou pregando aqui porque isso implica salvação. É importante nós proclamarmos o Evangelho de Cristo, porque as pessoas precisam saber que sem crer no Evangelho de Cristo, elas não estão justificadas diante de Deus. Portanto, elas estão perdidas, elas irão perecer nos seus pecados. E Deus quer que todos venham a se arrepender dos seus pecados. Aqui diz que a justiça de Deus mediante a fé para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, meu amado, eu precisei crer. Muitos hoje em dia nas igrejas cristãs precisaram
um dia ouviram a mensagem do Evangelho e se arrependeram e creram no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho, e assim Deus operou salvação em nossas vidas. E é assim que Deus quer operar na sua vida. Deus quer operar na sua vida, meu amado que me assiste. Deus quer que você conheça a graça de Deus, o favor de Deus que Ele operou por você. Você, por causa de Adão e Eva, você está na condição de pecado. Você está na condição de uma pessoa caída, distante da graça, da glória de Deus, distante de uma comunhão com seu Criador. Então você precisa saber que essa justiça de Deus já se manifestou, trazendo salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui na passagem que eu li em Romanos 1,16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele diz mais: o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então eu quero que você que me assiste saiba que quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós mostramos que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, você precisa crer nele, crer de todo o seu coração que somente Ele é o Senhor e Salvador, e você abraçar a fé em Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e você se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, a Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Então, aí diz aqui: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essa fé aqui é a fé que dentro dos nossos corações expressa a nossa crença no Senhor Jesus Cristo. E através disso, Deus manifesta a sua justiça, ou seja, Ele nos justifica. Nós somos justificados não pelas nossas obras, nós somos justificados não pelos nossos méritos pessoais, nós somos justificados sim pela obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Ele morreu, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou e ele está glorificado no céu, assentado à destra do Pai, e diz a palavra de Deus que ele de lá está intercedendo por nós aqui na terra. Então, meu amado que me assiste, você precisa abraçar a fé em Cristo Jesus. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e nele você crê. Você precisa ter a atitude de se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Dessa forma, como eu li lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer. Por isso essa mensagem está chegando até você. Essa mensagem está falando ao seu coração. Você precisa crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Aí você vai ser justificado diante do Senhor. A mensagem da salvação é essa. A mensagem da salvação é: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A mensagem do Evangelho, de acordo, com a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12,
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só há um nome que garante a nossa salvação. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2 relata que Deus exaltou Jesus Cristo soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então só há uma maneira de você ter comunhão com Deus, só há uma maneira de você ser justificado diante de Deus, só há uma maneira. Inclusive, amados, eu quero deixar também esse versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que eu falei aqui sobre Adão. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha a importância desse versículo para nós entendermos a nossa salvação. Em Adão, o ser humano morreu por causa dos seus pecados. Ele está morto espiritualmente. Mas diz aqui que o último Adão, esse último Adão é Cristo, né? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha bem que aqui dá para entender que a condição espiritual do ser humano, por causa do pecado de Adão, é uma condição de estar morto espiritualmente. Porque Adão foi feito alma vivente e ele pecou, ele desobedeceu, então ele herdou a morte e a consequência passou para toda a humanidade. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. Em João 6,63, Jesus fala: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então é através do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar, nós somos vivificados, espiritualmente vivificados, nós estamos vivos diante de Deus, justificados pela graça mediante a fé, tendo o nosso Salvador reinando em nossas vidas, em nossos corações, através do Espírito Santo, e sabendo que Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ele está intercedendo por cada um de nós. Então, meu amado, eu te convido a abrir o coração, a crer no Evangelho, a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você ser justificado diante de Deus e garantir a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Eu deixo essa mensagem para você, meus amados, todos que me assistem. Se você ainda não é um crente em Jesus, abrace a fé em Cristo e confesse Ele como seu Senhor, como seu Salvador. E você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que essa mensagem fortaleça a sua fé, avive a sua fé, fortaleça você na graça e que você cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. É a mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, e até com a próxima oportunidade, com um novo vídeo, em nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus.